Bom domingo para você que clicou nesse vídeo. E se você está vendo em outro dia, bom ótimo dia para você também. O meu despertador eu sempre coloco aí às 7h03 da manhã, independente do dia. Então fui passar um café e hoje eu tô gravando um vlogzinho de como tá sendo esse meu domingo, que como qualquer outro dia é um dia de estudo. Quando eu parei para estudar realmente, já tinha passado ali um bom tempo. Como você pode ver, março é um mês ali que eu falei bastante, que teve dias que eu só consegui estudar um pouquinho, mas mesmo assim eu simplesmente sigo em frente, né, e continuo estudando do jeito que dá. Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, 22 de março. Eu vou gravar um pouco aí de como está sendo esse meu dia de estudo. Vocês vão ver aí que ontem eu não consegui estudar nada, tive outros compromissos, outras coisas, mas hoje eu vou gravar um pouquinho de como vai ser o meu dia, como que é o meu domingo de estudo, e então acompanhe aí. Eu costumo utilizar esse som de avião mais para não me distrair do que para me ajudar a me concentrar durante o estudo. Eu selecionei uma prova para resolver hoje, uma prova da FGV de nível médio, né, de acordo com a escolaridade que eu estou buscando concursos. E eu prefiro baixar a prova em PDF e resolver no próprio computador, ao invés de resolver online ali no site. Isso independente do site, não é uma crítica ao GRAM, mas é um método que eu me acostumei e eu gosto de fazer assim. Como essas provas elas não têm um padrão, cada prova tem as suas disciplinas específicas, eu seleciono aquelas que eu já tenho uma afinidade ou que estão dentro do meu ciclo de estudos. Como, por exemplo, língua portuguesa, é uma matéria que eu já venho estudando, né, e cai em muitos concursos, praticamente todos. Sim, há concursos que não caem em língua portuguesa. Mas essas questões eu vou resolver, raciocínio lógico matemático também. Informática também está dentro do meu ciclo de estudos, então essas matérias eu vou resolver. Legislação específica, lá de Rondônia, né, que é essa prova de um órgão de lá, eu vou acabar pulando, porque não faz sentido, né, eu responder esse tipo de questão. E História e Geografia de Rondônia também acabei deixando passar. E ali eu encontrei a matéria de Administração Geral. Bom, como eu tô gravando depois que eu já resolvi a prova inteira, eu achava que era Administração Geral apenas, todas essas questões. Mas não era, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu não deixo a marcação da resposta certa só lá no PDF. Eu gosto de fazer a lista assim, porque depois, na hora de corrigir, eu consigo ter uma visão do todo das questões que eu respondi, não preciso ficar subindo e descendo lá no PDF, porque eu consigo fazer isso direto por essa folha onde estão as respostas. Depois eu só abro o gabarito lá em outro arquivo e vou conferindo com aquilo que eu respondi. Eu fiz uma pausa nesse momento que eu tinha acabado de resolver as questões de português, raciocínio lógico matemático e informática. Eu dei uma parada aqui, faz mais de 1 hora já que eu tô resolvendo essa prova. E, assim, a parte de português até que foi de boa, mas a parte de raciocínio lógico matemático, não assim que tava difícil, de assunto que eu nunca vi, mas o jeito que veio perguntado na prova, eu achei diferente, assim, não costumo ver questões desse tipo, mas eu faço mais essas provas pra ter essa disciplina, sabe, de sentar e ficar resolvendo prova, que é um troço chato, né, mas a gente precisa treinar também. E assim, o que mais que eu ia falar? Quando eu terminar de responder, que agora falta a parte específica ali da administração, aí eu vou voltar aqui, vou falar quanto que foi o meu percentual de acerto, em quais matérias ali eu fui melhor, fui pior, e isso também ajuda a regular o meu nível de estudo. Por mais que eu não faça a prova inteira, só vá fazer ali das matérias que eu já estou estudando, né, que eu tenho um certo domínio. Não faz sentido eu responder ali História e Geografia de Rondônia, porque eu não vou fazer nenhum concurso pra lá, né? Mas eu já volto pra quando terminar pra falar com vocês de novo. RLM não tem jeito, precisa de rascunho. Eu utilizo bastante esse quadrinho, porque aí eu faço as contas, não gasto mais papel, não faço mais bagunça. Ele vem com uma pilha que dura muito tempo, então dá pra apagar e utilizar várias vezes ali sem se preocupar com pilha ou recarregar. O motivo principal de eu utilizar o PDF é porque ali eu consigo fazer marcações e anotações ao responder as questões. Consegui terminar aqui essa prova. Na verdade, aí com as 2 horas, eu não fiz a correção das questões ainda, né? Eu só corrigi o gabarito. E vou mostrar pra vocês como é que foi meu desempenho aí, mais ou menos. Vou explicar como é que eu acabei fazendo as questões, porque eu achei que ia ser
É tudo administração, ali da 41 até 80, mas não era isso, então vou mostrar pra vocês. Teve uma parte aqui da prova que começou a aparecer uns negócios de controle de estoque. E como é um negócio que eu nunca vi, eu acabei passando pra frente nessas questões e não resolvi. Então eu tive que fazer uma conta depois pra tirar essas questões ali do total. Aqui que fala sobre questão de arquivamento, sobre conservação de documentos, isso aí também eu nunca estudei, não tenho conhecimento, então eu passei pra frente. Também não vou ficar me desgastando aí à toa num negócio que eu nunca estudei, não tenho domínio, só pra chutar, fazer que fiz. Então, lei de licitações também nunca estudei. Então foram essas que eu acabei pulando. Direito administrativo eu fiz porque aqui corresponde a uma parte que eu já cheguei a ver, né? Uma parte bem inicial do direito administrativo. Então eu consegui resolver as questões e daí tinha mais algumas de administração geral aqui no final. Como vocês sabem, para língua portuguesa eu estou utilizando esse caderno aqui e já tem algumas coisas ali que eu fui estudando durante a semana e eu fui anotando em tópicos, né? Por exemplo, coisas assim que eu fui errando. E quando eu for fazer a correção dessa prova que eu fiz agora, eu também vou colocar aqui nesse caderno o tópico, aquilo que eu errei, ou se foi uma coisa que eu já errei antes, então eu só vou complementar dentro daquela página ali que já tá esse tópico. E vou corrigir assim, vou aproveitar, né, vou tirar alguma lição dessa prova que eu tô fazendo. Eu sei que eu falei que é mais pra uma questão de disciplina, né, da gente sentar e fazer, mas também aproveitar o conteúdo, ainda mais sendo uma prova da FGV, que vai estar em outros concursos que eu pretendo fazer. Eu organizei qual foi o meu percentual de acertos de acordo com o número de questão que eu acabei fazendo. Então, no total, eu fiz 53 questões dessa prova. Como eu disse, teve matérias ali que eu nunca vi, então eu acabei não colocando. Deu como se fosse o total ali da prova em si, né? 71% de acertos. Achei que seria até bem inferior, porque, poxa, é um cargo aí que paga mais de 6 mil reais só de salário, né? Fora os adicionais. E elaborado pela FGV. Então, o nível de dificuldade eu considerei alto. Português teve umas anuladas ali, mas eu contabilizei como se fosse certo ali, como se fosse gabarito oficial, tá? Então, mas eu errei 3 questões. Depois, calma, vou continuar aqui, depois eu falo do depois. Raciocínio lógico matemático, eu acertei só 3. Como eu disse, tinha coisa ali que eu não consegui entender os enunciados. Então, é algo que eu vou reforçar, vou pegar essa prova para corrigir depois. Informática, achei... assim, não achei tão tranquilo. Teve algumas coisas assim que eu tive que raciocinar e fiquei em dúvida. Mas, como eu costumo resolver muitas e muitas questões, a informática basicamente só estudo por questão, então eu consegui puxar na memória alguma coisinha ou outra ali, mesmo que não dominasse totalmente aquele conceito. Administração, 16 de 25. Como tem coisas ali que estão meio frescas, né, do que eu estudei para o IBGE, então eu consegui aproveitar bastante. Tinha ali coisa que eu nunca vi na vida, né, como a gestão de documentos ali, gestão de estoques, essas coisas eu não conheço, então eu pulei. Mas aqui, das que eu de fato respondi, eu acertei 64%. Então, como não é uma matéria que cai em tudo e eu não tô me dedicando tanto a ela assim, eu tô mais focando nos meus flashcards que eu já tinha, mais uma revisão. Então, pra mim tá ok. Direito administrativo, como eu disse, é uma matéria que eu tô começando ainda, mas o que tinha lá na prova é bem nessa parte inicial, então eu consegui resolver e tive um aproveitamento muito bom. Então, sobre o resultado das meus percentuais ali na prova, era isso que eu ia falar. Com raciocínio lógico matemático, vocês sabem que eu também utilizo o caderno, então eu também vou fazer isso, vou pegar ali as questões que eu errei, que eu acertei só 50%, mas eu achei bem difícil, assim, de entender o enunciado, e vou tentar focar mais nisso, quando for fazer a correção. E das outras matérias eu vou seguir fazendo nesse mesmo método, eu vou corrigir essa prova toda, eu vou fazer, não vou fazer digital a correção, um caderno digital de correção da prova, não. Por mais que pudesse ser mais fácil, né, de eu só copiar e colar a questão, mas como eu disse que eu quero fortalecer essa questão de escrita, até para me ajudar na memorização, eu vou aproveitar que hoje eu tenho mais tempo e tal, e como eu só utilizei 2 horas para fazer essas questões, eu vou aproveitar ainda, acho que daí mais à tarde,
para fazer essa correção. E quando eu finalizar, eu acho que eu vou tirar pra descansar um pouco, assistir um filme, assistir uma série, alguma coisa assim. Esse é o meu primeiro vlog, ou tentativa de vlog. O meu setup é bem simples, os meus materiais são simples e eu não tô me queixando disso, muito pelo contrário. Eu tenho um quartinho legal aqui, com uma boa iluminação para estudar, ele é bem ventilado, assim, uma parte mais fresca da casa. Quando eu entro aqui, geralmente, hoje é uma exceção, né? Quando eu vou gravar é diferente, mas quando eu entro para estudar, eu fecho a porta e o meu celular não entra aqui. Até para eu ter essa mentalidade, assim, de que, não, esse é um espaço para estudo e celular não dá certo com isso. Então, eu tenho um bom controle com isso, não tenho problema de ficar no celular, assim, durante o estudo, ou ficar com vontade de mexer no celular quando eu tô estudando. Mas quando vem alguma coisa assim que eu preciso fazer, ou que eu preciso pesquisar, ou algo que eu não posso esquecer, como se minha vida dependesse disso agora, para eu não interromper o que eu tô estudando, eu pego um papelzinho ali, ou no Google Keep, que ele é sincronizado, né, ele fica na nuvem, aí eu anoto aquilo lá, ou no papelzinho, ou lá no Keep mesmo, e pra eu ter essas coisas pra eu fazer depois, sabe? Pra eu ter certeza que eu não vou perder e tal, e pra não desfocar daquilo que eu tô estudando. No domingo é o dia que eu faço a organização da semana. Como vocês viram, na semana passada eu não consegui cumprir o que estava planejado ali para a semana toda. Até porque tem dias que eu consigo ver 2 ou 3 matérias, às vezes uma só, e por vários motivos, né? Não é só, ai, tava com preguiça e não estudou. Mas pode acontecer também, e daí, né? Também é a nossa vida, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas, né? Só que não dá pra se queixar depois. E daí eu acabei não cumprindo. Essa matéria que era de ontem, né, sábado, eu vou acabar deixando para amanhã. Então o meu ciclo amanhã começa dessas que eu deveria ter feito no sábado. Hoje é meu dia exclusivo que eu só pego para fazer essa prova e focar na correção dessa prova e para organizar o resto da minha semana. Depois eu volto aqui para mostrar a minha planilha, como é que ficou para a semana, como eu estou me planejando, né, para estudar essa semana. E aí ao longo da semana eu venho contar para vocês aí se eu tô conseguindo cumprir ou não. Mas a ideia é conseguir fazer ali 100% dela. Então, basicamente, essa minha organização para a semana é algo que eu vou tentar manter. Como eu não mantenho essa organização por dias fixos, eu vou adicionando depois. E também não estudo por horas líquidas, então aqui eu vou vencendo por tópico. Se chegar no domingo que vem e eu tiver visto, sei lá, até aqui, não tem problema. Eu vou adicionar aqui uma linha, vou colocar a prova completa e correção, como eu fiz aqui em cima. E depois, na segunda-feira, eu continuo das matérias que eu deveria ter feito a mais no sábado. Ou simplesmente continuo a partir dali onde parou, sem problemas. Mas o domingo que vem também eu vou pegar outra prova para resolver e vai ser nesse mesmo esquema. Uma coisa que eu falei com vocês foi sobre aproveitar essa tarde para assistir um filme, assistir uma série, alguma coisa assim. Mas como uma das coisas que eu acabei me comprometendo nessa nova fase de preparação foi a ler mais, inclusive vários livros aí que eu já tenho, eu vou aproveitar esse tempo também para fazer um pouco de leitura. Vou ver, assim, faz muito tempo que eu não pego o livro físico para ler, então até porque eu prefiro, ironicamente, o livro digital, porque dá para anotar, dá para riscar, e o livro físico você acaba meio que dando uma estragada nele, né, quando você faz isso. Então, por mais que canse a vista e tal, eu ainda uso muitos livros digitais, mas eu vou dar uma chance aí, vou dar uma lida num livro físico que eu tenho, que faz muito tempo que eu não leio. E não sei, né, o que vocês acham, o que vocês gostam de ler, mas eu vou mostrar o livro aqui pra vocês. Esse livrinho aqui, eu tenho ele há muito tempo, e ele é de uma leitura, assim, muito acessível. Ele é um livro curtinho, então eu vou aproveitar para pegar ele ali, até por uma razão afetiva, que isso para mim é totalmente lazer, uma leitura prazerosa. Para finalizar aí o meu domingo, obrigado por vocês acompanharem até aqui. Deixe seu comentário, diga o que vocês acharam desse formato novo e valeu!